Bom, pessoal, estamos de volta para a nossa aula sobre fundamentos da computação. Durante todo esse tempo, a gente vai estar estudando mais a fundo sobre os fundamentos da computação. Na aula anterior, nós já vimos um pouco mais sobre o pensamento computacional, o que é, quais são as etapas necessárias para a gente pensar como o computador pensa, de forma que ele possa resolver os problemas. E hoje aqui a gente vai ver alguns fundamentos de programação. Essa é a parte 1 da aula, nós teremos uma parte 2 logo mais. E esta é uma aula bem importante onde nós vamos falar já de programação. Mais adiante a gente vai fazer atividades com a mão na massa, programando bastante. E para isso a gente precisa estar afiado nos conceitos de programação, né? A gente precisa ter uma base boa, conhecer os fundamentos. E para essa aula eu trouxe aqui uma dinâmica de completar o algoritmo. A gente vê uma atividade bem comum aqui, né? Todos nós, ou a maior parte de nós, utiliza algum tipo de despertador. Todos nós, que eu digo, todos nós temos compromissos, precisamos acordar cedo, temos demandas, tarefas. E a nossa atividade aqui hoje é completar esse algoritmo. Bom, a gente vê que tem várias atividades, né, desordenadas, murmurar, repetir x vezes, esconder-se debaixo do edredom, colocar os pés no chão, levantar, sair do edredom, apertar o botão soneca, desligar o despertador. E quando o despertador tocar, né? Então nossa atividade é o quê? Colocar isso aqui tudo em ordem, formando o quê? Formando o algoritmo, que vimos na última aula, que nada mais é do que uma sequência de passos para a resolução de um problema. Então, bom, a nossa tarefa é acordar e como ocorre esse processo, né? Esse processo do despertador. Ocorre mais ou menos assim. O que acontece? Quando o alarme toca, aí quando o alarme tocar, ele repete por X vezes. Então a gente costuma murmurar, reclamar, vou dormir mais um pouquinho, tô cansado. Ficamos mais debaixo da coberta, né? E a gente aperta o botão soneca. Aí o alarme desliga. E a gente sai do cobertor, coloca os pés no chão e se levanta e vai iniciar o nosso dia, o nosso trabalho, nossas atividades, nossa jornada. Aqui, nesse algoritmo de levantar, por exemplo, esse algoritmo hipotético, a gente vê algumas estruturas. Por exemplo, quando é uma estrutura condicional, que nós vamos ver mais na frente na programação. Por exemplo, repetir. A gente tem aí um laço, uma sequência de comandos que vai fazer todas aquelas tarefas ali. Por exemplo, quando o alarme repete, a gente murmura, esconde debaixo do cobertor, até que chega um momento que não dá mais, né? E a gente precisa levantar. Enfim, são alguns prenúncios, né, do que a gente vai ver, porque na programação a gente tem estruturas condicionais e estruturas de repetição para que a gente possa resolver problemas, né? Muitas vezes você precisa repetir um passo mais de uma vez. Você vai escrever aquele passo de novo? Não, você pode utilizar uma estrutura de repetição e colocar aquele passo ali. Mas também o que ocorre? Algumas vezes você tem uma ação condicional. Ela ocorre como? Ela depende de algo. Então, se aquilo acontecer, quando aquilo acontecer, eu tenho determinada resposta. Então, temos aí, né, definição do algoritmo, um conjunto de instruções, passos ou regras para resolver um problema ou completar uma tarefa. Escrito para que as pessoas sigam, pode ser escrito de diferentes maneiras. Cada um, na hora que estiver programando, vai colocar o seu toque ali. Então, você pode ter diferentes tipos de algoritmos para resolver o mesmo problema. Pseudocódigo. Muitas vezes a gente estuda pseudocódigo, eu tive a oportunidade de estudar pseudocódigo antes de aprender programação. E, por exemplo, o que seria, né? Aí a gente tem um pseudocódigo. A minha telinha está atrapalhando um pouco, mas em cima aqui a gente tem inglês, né? Embaixo a gente tem português. Acabou que eu fiquei na frente. Mas o que que é? Bom, um pseudocódigo é um modo de escrever algoritmo usando texto simples, um modo simples de escrever um algoritmo. Por exemplo, a gente tem ali, né? Se a nota é maior ou igual a 60, a saída é imprima
passou. Se não, a saída, né, é o que? Imprima, reprovado, uma tradução aí que a gente fez. Então, né, a gente tem um pseudocódigo que está descrevendo se o aluno passou ou não, né? Então, se sua nota é maior ou igual a 60, você passou. Se não, você reprovou. Então, a gente tem aí, né, uma estrutura se na programação, né, if. E a gente tem aí output, né, que é a saída. A gente pode ter entradas também, tá? Input, que é quando você coloca um dado. Quando temos uma saída, a gente usa o output. E a gente tem a estrutura if else. Se não. Bom, mais lá na frente a gente vai ver mais sobre estruturas condicionais, sobre código. Essa é uma aula inicial para estar falando um pouco mais disso aqui, de algoritmo, de pseudocódigo. E outra representação também que a gente tem para representar um algoritmo é a utilização de símbolos e padrões. Como tem aqui, né? A gente vê que a gente tem aquele pseudocódigo lá da nota, se o aluno passou, não, só que agora é representado através de símbolos. E a gente vê aí algumas estruturas, né? Por exemplo, você tem o início, você tem a leitura da nota e você tem uma tomada de decisão. A nota maior é igual a 60? Se sim, você vai imprimir passou. Se não é, reprovou. E depois disso ele para. Então tem um começo, um meio onde ele precisa tomar uma decisão, uma análise e tem um fim. Essa é uma forma de se representar por fluxograma, também utilizado quando a gente está aprendendo programação, né? A gente, quando está aprendendo programação, costuma ver muito isso. Fluxograma, pseudocódigo. Ninguém chega já programando, é muito difícil. Nós costumamos ter essas matérias introdutórias onde nós vemos pseudocódigo, fluxograma, aprendemos sobre lógica. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É entender a relação entre algoritmo e programação, entender e usar o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma, como a gente acabou de ver agorinha. Pensar, testar e debugar. Eu coloquei entre aspas, né, porque a gente tem uma tradução, seria depurar. Mas, por exemplo, às vezes a gente tem um bug no código. Então a gente precisa debugar, né? A gente precisa fazer uma depuração para ver o que está ocorrendo ali. Então são etapas muito comuns. Pensar para resolver o problema, criar o código, você testa e depois você precisa depurar para ver se está tudo funcionando. E o que é a programação? É um processo de escrita de um código de computador para criar um programa. Isso é programação, uma forma de se definir programação. Então, o que seria isso? Seria a tradução dos passos de algoritmo em uma linguagem que um computador entenda para que o problema possa ser resolvido. O computador precisa ter aquilo de forma que ele entenda, né? Porque ele tem o seu próprio meio de funcionar, por meio de bits, por meio de zeros e um. Linguagem de programação. Uma linguagem que podemos usar para escrever os passos de um algoritmo para que o computador entenda e execute. Por exemplo, o MakeCode da Microsoft, que funciona com JavaScript, ele tem linguagem de blocos. A gente tem JavaScript, que é uma linguagem famosíssima, muito utilizada. A gente tem outra linguagem de blocos, Scratch. Nós temos o MIT App Inventor para você criar um programa Android, por exemplo, mas que ele funciona em linguagem de blocos. A gente tem Python e outras, né, que foram essenciais para o desenvolvimento da computação. C Sharp, né, o C++, PHP, enfim, infinitas possibilidades. E hoje em dia tem muita coisa mesmo. Algoritmo para um programa, né? Então a gente tem aqui um algoritmozinho em pseudocódigo e a gente tem também fluxograma, que seria, por exemplo, um algoritmo para se executar no microbit. A gente tem dois botõezinhos, né? Um na esquerda, um na direita. Então, quando o botão A for pressionado, ele toca Dó maior e no display dele ele vai estar exibindo uma cara sorridente. Quando o botão B for pressionado, ele vai tocar Dó menor e vai exibir uma cara triste. Então, a gente tem aí, né, o início, a entrada, botão A pressionado, a saída, né, toque Dó maior
E a outra saída, exiba uma cara sorridente. Esse seria o fluxograma para o botãozinho A. Inclusive está aí um desafio do nosso primeiro código. Você pode tentar programar na sua placa microbit como ficaria em linguagem de blocos, ou se quiser arriscar também outras linguagens, você pode fazer isso, esse algoritmo inicial. Testando e depurando, que aí você debugar, né, essa depuração. Por que a gente precisa? Porque todo mundo comete erro. Então, ter testes regulares são essenciais para quê? Garantir que o programa faça exatamente aquilo que ele foi criado para fazer, detectar quaisquer erros, né, que eu falei com vocês lá no começo, que são os bugs. Então você depura o programa à medida que avança, para poder estar corrigindo esses bugs. Por quê? Acontece que às vezes você vai criar um programa e o compilador ali vai indicar um erro. Por exemplo, se a gente estivesse programando em C, tem alguns compiladores, ele indicaria um erro. Ok, você resolveu, mas às vezes ainda existe outro erro. O programa ainda não funciona. Então você vai eliminando esses erros até que funcione. Então a gente identifica o bug, examina o código e vê em qual parte do código está o bug, encontra e conserta. E a gente testa novamente, até que esteja funcionando 100%. E agora vamos rever os objetivos da aprendizagem. Entender a relação entre algoritmo e programação. A gente vê que o algoritmo é o conjunto de passos para resolver um problema. Então, antes de programar, a gente cria um algoritmo, uma lógica, depois a gente vai escrever aquilo na linguagem de programação. O algoritmo ele é universal, quando você escreve uma lógica, aquilo pode ser transcrito para qualquer linguagem de programação. A gente aprendeu aí, usou, né, o algoritmo em pseudocódigo e fluxograma. São assuntos bem vastos, pessoal. A gente poderia ver muito mais sobre pseudocódigo e fluxograma, que a gente teve a pincelada para falar sobre a existência sobre esses métodos. E a gente viu sobre a questão do pensamento, teste e a depuração para criar um programa funcional usando uma linguagem de programação gráfica, que é a linguagem de blocos do microbit, que eu deixei o desafio aí para vocês tentarem criar aquele programinha do botão A pressionado e do botão B. Nada mais, nada menos que é uma escolha. Se o botão A está pressionado, eu toco Dó maior e vou exibir uma cara sorridente. O botão B é justamente o contrário disso. Se o botão B foi pressionado, toco Dó menor e exibo uma cara triste no display. Uma revisão rápida. Coisas que vocês precisam ter na ponta da língua. O que é programação? Por que pseudocódigos e fluxogramas são usados para escrever algoritmos antes de programar? Por quê? É importante exercitar o pensamento. Por que os testes regulares são importantes quando se está programando? Devido a vários possíveis erros que podem ocorrer. Então, a melhor forma de que você garanta que está funcionando é testando. O que é debugar ou depurar? É o processo para correção de bugs, né? Encontrar erros ali e corrigir. E o que é uma linguagem de programação gráfica? É uma linguagem de programação visual, que é composta ali por recursos gráficos, blocos, por exemplo, e não uma linguagem textual. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Um grande abraço. Resolvam um desafio, tentem, testem, debuguem e até a próxima aula. Abraço!